Flamengo vence o Esperance da Tunísia por 2-0 e garante o primeiro lugar no grupo. Fala, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos ao canal Flamenguista. Já quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sino de notificação para ser notificado de quando sair um novo vídeo. Agora vamos às notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. E ontem o Flamengo bateu a equipe do Esperance da Tunísia por 2-0. Gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Arrascaeta, como sempre, jogando muito bem. A melhor fase artilheira do jogador uruguaio, camisa 10 do Flamengo, é essa que ele vive nesse momento. No jogo da seleção uruguaia, ele fez um baita de um golaço. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro e ontem cravou mais um gol em cima da equipe tunisiana, abrindo um placar muito bem posicionado nessa posição que ele está jogando agora, um pouco mais adiantado. Isso ajuda para ele ser mais artilheiro, para ele fazer mais gols. E o segundo gol foi o gol do Luiz Araújo, né? Jorginho acertou um passe não muito difícil, confesso, mas o que acontece? Às vezes é muito melhor você fazer o simples. E já deu para ver que ele, mesmo desentrosado com esse time do Flamengo, já se sobressaiu. Não foi uma baita partida do Jorginho, mas a gente já pôde ver um pouco do que ele pode entregar nessa temporada com o Flamengo. Um jogador de muita qualidade, dá muita segurança, muita frieza na saída de bola. Então, como eu já tinha falado antes dele assinar com o Flamengo, eu disse: se o Jorginho vier para o Flamengo, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai vir somente para agregar nesse time do Flamengo. Jogador com uma vasta experiência no futebol europeu. E ontem deu um passe até simples. Por quê? Quando todo mundo pensou que o Jorginho iria jogar a bola dentro da área, cruzar a bola dentro da área, ele deu uma tacada de sinuca para o Luiz Araújo, que estava completamente livre de marcação. Isso porque o Jorginho confundiu a marcação do Esperance. O jogador do Esperance achou que ele ia jogar a bola dentro da área. Então o que aconteceu? Todo mundo correu lá para a entrada da área, lá para perto da pequena área. Ele deu aquela bica, aquela tacada de sinuca para o Luiz Araújo, que deu tempo dele virar, dominar, olhar, escolher o canto para onde ia bater e deu aquela chapada maravilhosa, tirando do goleiro. A bola saiu na bochecha da rede e foi bola na rede, bola no fundo de barbante, que sagrou o Flamengo campeão da partida contra o Esperance Tunísia. Estreou com vitória. Isso que é o importante. 2 gols e é o líder da sua chave, é o líder do seu grupo nesse momento no Mundial de Clubes. Sexta-feira o Flamengo enfrenta o Chelsea e aí sim vai ser palho duro. Mas o que eu quero falar? Eu assisti o jogo do Chelsea contra o Los Angeles FC e olha, eu não sei se o Chelsea estava com o freio de mão puxado, eu não sei o que aconteceu, mas cara, o time americano teve chance de empatar e até mesmo ganhar a partida. Se você ver a estatística, o Chelsea chutou 11 vezes no gol e o time do Los Angeles chutou apenas 6. Mas olha, acontece é que o time do Los Angeles não tem uma boa pontaria, porque dava de ter ganhado, viu? Porque cansou de perder gol na entrada da área. Os caras cruzam muito bem, dá o passe muito bem de lado de campo, só que não tinha um finalizador. Cara, se tivesse um Pedro ali para ficar recebendo aquelas bolas, porque a defesa do Chelsea contra o time americano foi uma mãe, porque não tirava todas as bolas. Se jogar assim contra o Flamengo e o Flamengo tiver um pouquinho melhor a pontaria, dá sim pro Flamengo ganhar, empatar, viu? Esse jogo contra o Chelsea. Não vai ser nem um absurdo se o Flamengo empatar com esse time do Chelsea, viu? E também não vai ser nenhum absurdo. Claro que é improvável, mas não impossível o Flamengo ganhar desse time do Chelsea. Não é nenhuma coisa assim absurda, viu? Porque o time do Flamengo é muito bom. Como o Bruno Henrique falou, o time do Flamengo é melhor do que o Flamengo de 2019. Esse time do Flamengo atual, esse elenco do Flamengo atual. Então se o Flamengo ganhar ou empatar com esse Chelsea, não vai ser nenhum absurdo, viu? Porque esse Chelsea, como eu tô falando, se classificou na Champions League, sim, se classificou. Só que é o seguinte, como eu falei esses dias pra trás em vídeos, o Chelsea, ele jogou Conference League, campeão de Conference League. Cara, Conference League é o torneio que ninguém quer disputar na Europa. É um torneio que ninguém, nem um time europeu quer disputar na Europa. Conference League, só quem disputa é time de país de terceiro escalão do futebol mundial. É time da Bélgica, é time de Montenegro, é time da Geórgia, alguns times menores da Espanha. E o Chelsea se classificou para jogar esse torneio, vocês estão entendendo? Então o Chelsea não é essa coisa toda não, hein? Não é querendo aqui me iludir, não é isso. Claro que o Flamengo pode perder para o Chelsea. O Chelsea está dentro do planejado. Só que não é
nenhuma surpresa se o Flamengo ganhar desse Chelsea, viu? Ontem jogou contra essa equipe americana Los Angeles FC, que inclusive tem um ex-jogador do Flamengo, Igor Jesus, que o Flamengo vendeu o cara que não era para ter vendido e tá jogando muito bem nesse time americano, tá? Ontem, contra o Chelsea, ele dominou o meio de campo ali do Los Angeles. Cara, o moleque tem muito potencial. Tudo bem que o Flamengo acho que tem uma porcentagem, né, no passe desse jogador, não sei qual foi o modelo de negócio, porque ele foi pro Estrela Amadora, o Estrela Amadora vendeu ele para esse time americano. Mas o moleque é bom de bola, viu? Ele evoluiu. Ele não é mais aquele moleque que saiu do Flamengo. Ele é um moleque já evoluído, hein? O Flamengo às vezes comete esses erros, né? Porque vende muito bem, muito mal algumas das suas joias, que depois pode ter aí um potencial muito grande no futebol mundial. E o Flamengo tem total capacidade de ganhar desse time do Chelsea. O Flamengo contra o Esperance Tunísia, o Rossi foi pouco exigido, mas nas poucas vezes, acho que foi 2 vezes que ele foi exigido, se saiu bem. Léo Pereira foi o melhor que o Léo Ortiz, até porque o Léo Ortiz não foi muito exigido do lado dele, mas foi o Léo Pereira, não é verdade. Arrascaeta muito bem, Luiz Araújo bem demais, como eu sempre venho falando, tem que ser titular desse time do Flamengo. Pedro ainda tá voltando, por mais que ele já tenha aí 10 jogos, mais ou menos, de que ele voltou reintegrado nesse elenco do Flamengo. Ficou devendo um pouco, digamos assim, porque ele ainda tá voltando, cara. Ele tem que dar uma resposta, cara. Eu não tô aqui criticando o cara, mas ele tem que dar uma resposta melhor. Ele já voltou a 10 jogos, tudo bem que ele quase em nenhum começou como titular. Mas para um jogador da qualidade do Pedro, ele tem que entregar um pouco mais. A gente entende que ele tá um pouco fora de ritmo ainda, né, por conta de uma grave lesão. Voltou antes do tempo dessa lesão, mas acredito que o Pedro dá para ele entregar um pouco mais. Gostei da partida do Ayrton Lucas, tá? Gostei da partida do Ayrton Lucas e o Varela, cara. O que é que tá jogando o Varela? Cara, o Wesley no banco e o Varela destruindo na lateral direita, mano. Como que pode? O Varela desbancando o Wesley e jogando muito bem na lateral. Se pá, às vezes joga até de volante se necessário. Como jogou quando o time do Flamengo não tinha Gerson, não tinha Pulgar, não tinha Alan, não tinha De La Cruz, não tinha ninguém. Jorginho ainda não tinha chegado. O Varela jogando muito bem na lateral. Ayrton Lucas bem. Gerson mais ou menos. Pulgar jogou bem, só que no final ali do jogo, mais pro final do segundo tempo, quis entregar umas bolas ali, viu? Era por ele ter dado passe pro Luiz Araújo, ou era pro Varela. Ele quis fazer o mais difícil, meter no meio dos dois marcadores lá do time tunisiano e acabou quase dando um contra-ataque de graça pro time da Tunísia. Mas no geral jogou bem. Jorginho, não tem nem o que falar, né? Já falei no início aqui, o cara joga muito, ainda tá desentrosado, mas eu tenho certeza, quando ele se entrosar com esse time do Flamengo, não vai ter pra ninguém, cara. Um dos melhores meio-campistas que vai ter na América do Sul vai ser o Jorginho. Na posição dele. Ele joga mais de primeiro volante, tá? Então, não tem nem o que falar do Jorginho. No geral, achei o time muito bom, tá? O time do Flamengo jogou, dominou o jogo inteiro. Não teve nenhum sufoco, assim, nossa, que sufoco que o Flamengo passou. Não teve. Não teve. Teve lá o camisa 11 lá do time do Esperance fazendo uma coisa ou outra, mas um pouco fez. Então, muito boa partida, essa partida do Flamengo, né? Uma partida, é sempre essencial a gente começar ganhando. O Flamengo fez o gol cedo e quando o Flamengo faz o gol cedo, ele meio que relaxa. Eu achei que poderia ter feito mais gols, porque teve oportunidade de fazer mais gol, porque tirou o pé. O Flamengo ficou aí com a posse de bola absurda nesse jogo. Claro que no final já do segundo tempo, cai um pouco o rendimento por conta da parte física, né? Mas o Flamengo, no geral, fez uma boa partida. Dá para jogar contra o Chelsea sim, de igual para igual. Claro que o Chelsea é um adversário europeu, tem muito mais dinheiro que o Flamengo, mas o Flamengo não deve baixar a cabeça não, viu? Esse negócio de entrar respeitando, não. Respeitando nada, meu irmão, mas no bom sentido, tá? Não tô falando que tem que bater, espancar o time do Chelsea, não. Mas assim, jogando bola, não tem que tomar conhecimento e ir pra dentro dos caras. Quando tiver a chance, bater de fora da área, tentar fazer o máximo de jogadas melhor que der, não ficar inventando, fazer o mais do simples, porque às vezes é o simples que resolve, tá? Claro que às vezes só dá pra fazer um gol se tiver uma jogada espetacular, genial, a gente entende isso. Mas a maioria das vezes tem que fazer o simples. É o simples, o arroz com feijão, que resolve o jogo. Então o Flamengo não deve muito que inventar. O jogo ainda vai ser só sexta-feira. E o Flamengo tem total condições de empatar com esse time do Chelsea. Ou, se Deus quiser, até sair com a vitória contra esse time do Chelsea. E o Flamengo, com essa vitória contra o Esperance Tunísia, o Flamengo já embolsou cerca de 101 milhões de reais. Porque o Flamengo recebeu 90 milhões de reais só por estar participando desse Mundial de Clubes. E por cada vitória, né, a primeira vitória do Flamengo ontem, o Flamengo ganhou 11 milhões de reais, totalizando até o momento, nesse Mundial de Clubes, 101 milhões de reais. É uma boa grana para o Flamengo
né? Para o Flamengo isso é muito bom, tendo em vista que o Flamengo quer fazer contratações de expressão nessa próxima janela que vai acontecer depois do Mundial de Clubes, e é muito bom o Flamengo estar embolsando essas granas, tá? Porque o Flamengo precisa fazer contratações regulares. O time do Flamengo já é um time muito bom, mas precisa contratar mais, porque tem que ter um elenco, não tem que ser só um time, tem que ter um elenco. Saídas deverão acontecer, provavelmente Michael vai deixar o Flamengo, Cebolinha, existe um rumor que ele vai deixar o Flamengo também. O Flamengo tem que ter reposição à altura da saída desses jogadores. E o jornal AS da Espanha enalteceu a vitória do Flamengo e elogiou o técnico Filipe Luís. Disse que o Filipe Luís tem um futuro muito promissor e que ele sonha em alçar voos maiores. Então o Flamengo aí, né, sendo manchete em jornal europeu, o time do Flamengo aí ganhou essa partida, que dá uma boa impressão, porque sempre a primeira impressão é a que fica. É isso aí, nação rubro-negra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sino de notificação. Valeu, falou e saudações rubro-negras!